Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Aquele vídeo que a gente começa assim, com a cara lavada, sem maquiagem. Por quê? Porque é resenha de base, gente. Aquela resenha que vocês me pediram bastante. Eu falei pra vocês que eu ia priorizar os comentários e quando eu mostrei essas bases aqui, tanto a do Boticário, na verdade acho que do Boticário foi a que vocês mais pediram, mas vocês pediram assim muito pra eu fazer comparação com as outras bases, com a da Candice Berenice, com a da Avon, mas do jeito que eu falo pouco, né gente, se eu fosse comparar todas de uma vez, o vídeo ia terminar amanhã. Então eu resolvi fazer esse vídeo, gente, comparando a nova base da Make Be, a Matte Effect, a base líquida Ultra Matte, com a base Super Matte da Candice Berenice, tá? Essa da Candice Berenice acho que já tá no mercado faz um pouquinho mais de tempo que essa daqui da Make Be, e essa daqui já é lançamento, mas as duas têm as promessas assim mais ou menos parecidas. A do Make Be, ela diz que ela matifica em segundos, que controla o brilho da pele ao longo do dia, que cobre as imperfeições e que é resistente à água e ao suor. Enquanto essa base aqui da Candice Berenice, ela diz que ela é super mate, né? Em vez de dizer que é ultra mate, diz que é super mate e que deixa a pele sequinha por mais tempo. A embalagem das duas, assim, tem a mesma pegada, estilo bisnaguinha, assim, sabe? Com as gotinhas, assim, que fica fácil da gente usar. O que difere aqui, gente, é a tampinha, que é do Boticário, parece ser um pouquinho mais chique, sabe? Ela tem uma pegada, assim, tipo, um pouquinho mais pesadinha, lembra um metal assim, mas não chega a ser metal não, plástico mesmo, mas fica mais bonitinha e resiste mais assim de pé do que essa daqui da Candice Berenice. As duas têm 30 ml cada uma, normal, igual a maioria das outras bases. Essa daqui da Make Be, ela tem, que eu vi aqui no site, 12 tonalidades de cores, sendo que a que eu peguei pra mim foi a Bege Claro 01. Quando eu cheguei no Boticário pra comprar essa base, eu fui na Bege Médio 1, que ela era assim mais amareladinha. Cheguei a comprar, pagar tudo. Aí quando eu encontrei minha amiga Bárbara, que ela já resenhou essa base, ela falou: volta lá e troca por uma mais clara, porque essa base oxida e ela vai ficar super escura pra você. Aí eu voltei lá, eu não quis trocar pela Bege Médio 02, porque eu achei ela mais acinzentada, então acabei pegando a 01, que é um pouquinho mais neutra, não é tão amarelada, mas é um pouquinho mais neutra. Enquanto a da Candice Berenice, gente, eu peguei a cor 04, eu queria a cor 05, na verdade, que eu achei que ficaria mais certinha pra mim, e as vendedoras disseram que ela não oxidava muito, mas como não tinha, eu acabei pegando a 04 mesmo, tá? Eu vou fazer a aplicação das duas aqui com vocês. Eu vou começar, gente, com a base da Candice Berenice. Isso porque, como ela é um pouquinho mais clara, a gente tem um tempo aí pra ver o tanto que ela oxida pra comparar com a base do Boticário, tá? Ó, ela é assim, bem líquida. Eu vou agitar antes de usar. Não vem escrito isso, mas não custa nada a gente prevenir, né? São super líquidas, super fluídas. Então, vamos dar aí uma agitadinha, olha, tá vendo? Olha, ela escorre assim, master, de tão líquida que ela é. Eu vou aplicar com o pincel língua de gato e aí depois eu dou uma sentada com a esponjinha. Eu não apliquei primer, um pouquinho contra a minha vontade, mas eu não apliquei primer porque o primer, ele naturalmente, ele já cobre os nossos poros e faz a maquiagem durar mais tempo, né? Mas como eu quero testar aqui a resistência da base, gente, então eu optei por só aplicar o protetor solar mesmo, porque eu vou ficar o dia todinho com essas bases. Agora acho que não é nem 10 horas da manhã, deixa eu ver. São exatamente 10 horas da manhã e eu vou ficar o dia todinho com elas no rosto pra gente ver aí qual que dura mais, qual que resiste mais, etc. À medida que eu tô espalhando ela, eu apliquei, ela parecia assim um pouquinho mais claro. Pessoalmente aqui, eu já acho que ela tá se adaptando à minha pele. Vou até diminuir aqui um pouquinho a luz, pra não, assim, ficar melhor. Que aí vocês conseguem enxergar assim mais fielmente a cor. Base da Candice Berenice aplicada desse lado. O vídeo, assim, eu tô me vendo ali no retorno, parece até que ela cobre um pouquinho mais. Mas aqui, pessoalmente, eu diria pra vocês que ela tem uma cobertura média. Pra mim, passa bem longe, assim, de cobertura alta. Eu vou diminuir até mais a luz aqui pra vocês verem. Bem baixinha, pra ver se vocês conseguem enxergar. Que pra mim a cobertura dela é uma cobertura ok, é uma cobertura que eu usaria assim no dia a dia tranquilamente. Eu olhando de pertinho, eu vejo até as minhas veinhas assim do rosto, sabe? Mas é uma cobertura legal, mas não é alta cobertura.
Não estou vendo ela prometer isso também. Eu tava aqui conferindo a ficha técnica das duas, gente, no site, e tanto no site da Quem Disse Berenice quanto no site do Boticário, nenhuma das duas promete cobertura alta. Elas prometem exatamente a mesma coisa. Base super mate, controla a oleosidade, promete não craquelar nenhuma das duas, nem acumular nas linhas de expressões, e promete durar aqui bastante tempo sem craquelar, deixando a pele sequinha. Essa daqui que tá aqui é a base da Quem Disse Berenice, gente, que eu apliquei errado, quase que eu aplico a base errada do outro lado, mas percebe-se que a da Quem Disse Berenice, ela é um pouquinho mais fluida que a do Boticário, olha, tá vendo? Porque a da Quem Disse Berenice, ela escorre mais rápido. As duas são bem fluídas, mas a da Quem Disse Berenice, ela pinga assim, sabe? Eu não preciso nem apertar pra ela pingar. A do Boticário eu já tenho que dar aqui uma apertadinha. Então eu vou aplicar do Boticário aqui com os dedos. Queria aproveitar, já que as duas estão aqui, olha, pra mostrar a diferença de cor. Eu acho que pra mim a cor 05 ela seria mais compatível com essa bege 01, que é a que eu tô usando, tá? Pode ver que a bege 01 ela é da corzinha da minha pele, mas mesmo assim ela acaba oxidando e vai ficar um pouquinho mais escura pra mim. Eu vou aplicar ela com um pincelzinho Kabuki da Macrylan, só pra não usar o mesmo pincel língua de gato que eu apliquei a da Quem Disse Berenice. Mas essa do Boticário parece que ela é um pouquinho mais facinho de espalhar que a da Quem Disse Berenice, tá? A da Quem Disse Berenice aqui já tá sequinha, mas a cobertura das duas, como vocês podem ver aí, eu acho que são bem parecidas. Olha, só pra vocês verem a cobertura e pra vocês verem que essa base desse lado ela já oxidou um pouquinho, só que essa daqui vai oxidar mais. Esse restico da base aqui da Quem Disse Berenice com um pincel limpo, tá, gente? Peguei outro. E vou aplicar aqui uma segunda camada da base da Quem Disse Berenice. As duas, gente. Vamos tacar ali base aqui pra ver se as duas fazem reboco. Ó como ela já fica bem mais clarinha que a do Boticário quando a gente aplica ela. E ó, eu tô aplicando com um pincel língua de gato um pouquinho mais larguinho e mesmo assim nenhuma das duas risca, tá? Na aplicação, risca a pele assim. Se eu não quiser sentar com a esponjinha no final, tranquilo. Olha, gente, com duas camadinhas, a da Quem Disse Berenice, aí sim eu acho que tem uma cobertura alta aqui. Ainda assim não é uma cobertura altíssima, mas sim uma cobertura alta. Eu não dispensaria, por exemplo, o uso do corretivo para cobrir todas as minhas olheiras. E agora vamos para a segunda camada aqui na base do Boticário, a Matte Effect aqui, ó. A base do Boticário já aplicada desse lado de cá. E, gente, como vocês podem ver, a cobertura das duas, assim, são mega parecidas. E as duas, assim, secam bem rapidinho. As duas já estão secas. A única diferença, assim, na aplicação que eu tô vendo de uma pra outra é que a do Boticário, embora ela já seja um tomzinho mais escura, ela oxida um pouquinho mais que a base da Quem Disse Berenice. Enquanto a base da Quem Disse Berenice oxida meio tom, a base do Boticário oxida um tom. E as duas secam assim super rapidinho. Eu peguei aqui um pedacinho de papel pra gente já fazer o teste da transferência com elas antes de terminar aqui a maquiagem. Então, ó, vou fazer aqui o da Quem Disse Berenice, ó. Não gruda o papel, ó, bem sequinha mesmo, realmente, ó. E aqui no papel não transferiu na dica de nada. E a do Boticário, olha, mesma coisa, mesma sensação. E no meu papel, gente, tipo assim, a mesma coisa que eu tivesse encostado no pó. Deixa eu virar aqui do outro lado. Ela chegou a transferir assim, tipo um tequinho, não sei se vai ser visível aí no papel, mas também quase nada. A mesma coisa que eu tivesse assim encostado no pó, sabe? Eu vou tacar aqui água na minha cara inteira e a gente já testa os dois lados, tá? Espirrei aqui, gente, chegou até a escorrer um pouquinho no meu olho e graças a Deus não ardeu o olho nem nada, tá? E olhando aqui, ó, não tá escorrendo base nem nada, tá escorrendo só água mesmo. Não sei se vai ser possível ver na câmera, mas eu sei que vocês confiam em mim, então acreditem, não está escorrendo base. E aqui, ó, com a água, sim, dá uma grudadinha, porém, olha, a transferência, assim, olha, eu só não vou dizer zero porque eu tô vendo uma manchica assim de nada, olha, tá vendo? Mas transferência completamente aceitável. Aqui do outro lado também, ó, mesma coisa, não transfere na dica de nada. Então agora que eu já fiz o teste da transferência, gente, eu vou completar aqui minha maquiagem, tá? Eu não vou usar corretivo e nem pó, tá?
e volto aqui pra fazer as minhas considerações finais sobre as duas bases. E eu voltei, gente, muitas horas depois, muitas horas. Eu comecei a aplicar base aqui, eram 10 horas da manhã, agora são, ó, 16h45, 15 para 5 da tarde. E eu digo pra vocês assim, que até o momento a minha maquiagem continua hiper, mega, ultra digna, assim, como se eu tivesse feito ela há 1 hora atrás, sabe? Temos que considerar que aqui em São Paulo, pelo menos, nós não estamos vivendo dias de muito calor, então eu não tive a oportunidade de testar essa base no calorzão pra ver como que elas na verdade, né, se comportam. Até o momento elas têm funcionado muito bem. Eu já fiz esse teste antes, gente, eu vou colocar um update pra vocês que eu vou fazer aqui por volta de 10, 11 horas da noite e volto aqui pra gente finalizar as considerações sobre as bases. 10h38 da noite, gente, tô eu aqui pra fazer update das bases, só de corpo presente, porque a alma já tá longe, na cama, doida pra tirar maquiagem. Mais de 12 horas eu fiquei com ela. E o que eu posso dizer pra vocês, gente? Umas observações. Eu me considero, assim, muito digna ainda. Como vocês repararam, tipo, eu não selei maquiagem com pó nem nada e nem o corretivo eu apliquei. E dando o zoom aqui, vocês podem perceber que eu ainda estou de base, nada de acumular, nada de craquelar. A minha maquiagem praticamente ela tá intacta, ela só, como eu previa já antes, abriu um pouquinho assim, que malemar dá pra ver, em volta do nariz, a parte da Quem Disse Berenice, mas de resto, assim, eu sinceramente me considero digna, inclusive o batom. Batom, gente, eu ainda retoquei ele algumas vezes, porque eu fiz bastante fotos e vídeos hoje, mas eu confesso pra vocês que se eu estivesse na rua, eu estando com um pozinho aqui, dava uma seladinha e pronto. Mas, gente, considerando que faz 12 horas que eu tô com a base, minha pele já está gritando assim, me lave, porque eu acho que mais do que isso, assim, é muito tempo pra ficar com a maquiagem. Mas, em caso de necessidade, eu achei aí que as bases, elas fizeram muito bem o serviço, assim, sabe? Sério, uma das melhores bases nacionais, as duas, tá? Que eu já testei aqui no Brasil. E assim, eu já terminei de gravar a resenha, né? Eu tô aqui só no update, mas quando eu gravei, algumas observações que eu acabei esquecendo de fazer. A primeira é em relação ao tipo de pele. Como eu falei pra vocês, eu tenho a minha pele oleosa e eu não apliquei primer nem nada pra segurar a base, justamente pra testar a resistência. E mesmo eu tendo a pele oleosa, gente, na hora que eu apliquei a base, assim, que ela secou, elas, as duas, elas são tão secas que a pele chega a ficar assim, ó, repuxando, mesmo tendo a pele oleosa. Então, se você tem vontade de usar essa base por conta da duração, eu sugiro que, principalmente se você tiver a pele seca, que você hidrate muito, muito, muito a pele mesmo, porque senão você vai ficar sentindo a sua pele repuxar o dia todo. A minha ficou, e olha que eu tenho a pele oleosa. E agora, no momento, eu sinto assim, sabe, a base já meio que começar a brilhar aqui na testa, aqui, como eu falei pra vocês, já abriu um pouquinho, sabe? E eu sinto que, pelo fato de eu ter minha pele oleosa, e essa parte aqui já está gritando, pedindo arrego, se eu passar assim o dedo com um pouquinho mais de força, eu já tiro a base, que não acontece se eu fizer isso nas outras partes do rosto, é mais aqui na zona T, sabe? Mas independente de qualquer coisa, hidrate bem a pele antes de usar. Outra coisa que eu esqueci de comentar é o cheirinho delas. As duas bases, elas têm cheirinho, tá? Cheirinho bem suave, mas elas têm um cheirinhozinho de perfume que depois passa e você nem lembra, você sente só na hora mesmo. A base do Boticário, ela diz que ela também é resistente a suor. A gente fez só o teste da água aqui, mas considerando que São Paulo está vivendo dias assim um pouquinho mais frios, eu não tive condições de fazer esse teste, mas pelo que eu conheço de base de maquiagem, eu creio que sim, que eu posso sair no calorão do Nordeste aí, que a base vai aguentar o tranco sim. Pelo fato das duas bases serem assim, tipo, super mate, assim, é característica delas estourarem no flash. Então eu acho assim, que as duas estouram um pouco, não estoura assim a ponto de deixar a gente um fantasma. Principalmente se a gente selar com um pozinho assim, um fininho, mais amareladinho, eu acho que dá pra disfarçar bem. Mas dependendo da luz, elas dão uma estouradinha assim no flash, mas isso é normal, característica de produtos mates, gente. Então, na minha opinião, as bases arrebentaram. A única diferença que eu consegui ver assim de uma e da outra é que essa daqui realmente dura um pouquinho mais, mas ambas têm um acabamento lindo, deixa a pele linda e são mega resistentes
sim. Quando eu for gravar a resenha da base da Avon, eu faço a comparaçãozinha dela com essas duas que eu testei hoje e digo pra vocês a diferença dela para Quem Disse Berenice e Boticário também, tá? Como vocês puderam conferir aí, gente, na verdade eu ainda não gravei o update, mas eu vou deixar aqui pra vocês as minhas experiências anteriores. Em relação ao lado que eu apliquei a base da Quem Disse Berenice, a base em mim, conforme o dia, as horas foram passando, ela começou a abrir um pouco aqui no nariz. O resto do rosto, assim, digno, sabe? Não craquelou, não acumulou, nada aconteceu. Mesma coisa que eu não tivesse de base, eu não tô de pó, não tô de nada. Coisa rara, hein, gente? Difícil eu aplicar uma maquiagem e não aplicar o pó. Então, assim, eu acho que no quesito ultra mate, que é o que elas prometem, né? Essa ultra mate e essa super mate, eu acho que elas cumprem muito bem esse papel. Realmente elas ficam assim bem mate. Agora, a diferença entre as duas bases. A do Boticário, ela custa R$70. Eu paguei a minha com 20% de desconto, mas considerando aí o preço médio das bases nacionais, eu acho um valor assim, tipo, um pouquinho caro. Se comparar com a da Quem Disse Berenice, que custa 50, e no dia que eu peguei ela, eu ainda peguei com 50% de desconto, então ela acabou me saindo por R$25. Então essa daqui é um pouquinho mais caro, porém ela dura mais na pele. Essa daqui oxida meio tom, enquanto essa daqui oxida um tom. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade de escolher a base do Boticário. Eu fiquei lá testando pra eu não comprar a cor errada, como eu já havia comprado. Enquanto a da Quem Disse Berenice, eu cheguei lá, tem a 5, não tem, pega a 4. Então, as duas podem ver que se adaptou bem aqui. Eu tô branquela, gente, mas se adaptaram bem a mim, embora do Boticário tenha ficado um teco mais escuro, assim, quando você faz a maquiagem, elas se adaptam bem à pele, assim, e acaba não dando muita diferença, tanto que nem parece que eu tô com uma base de um lado e outra base de outro lado, né, gente? A do Boticário, eles disponibilizaram 12 tonalidades, que eu não acho pouco se considerar aí as outras bases nacionais que a gente tem aqui, porém, somente, acho que 3. Somente 3 para peles negras e uma, assim, de morena para negra, sabe? Enquanto a da Quem Disse Berenice tem a vantagem, gente, de ter 17 tons. Então ela tem 5 tonalidades a mais que a base do Boticário, sendo que essas 17, 5 são para peles negras. Então, no quesito tonalidade, a base da Quem Disse Berenice arrasou, gente, arrasou mesmo. Em relação à duração, as duas fazem a mesma promessa, mas eu acho que nesse quesito aí, a base do Boticário ganha, o que na minha opinião justifica o preço dela, né? Porque ela é um pouquinho mais cara que a da Quem Disse Berenice, porém eu posso contar com ela mais tempo na minha pele. E em relação à cobertura, gente, eu acho que as duas, embora nenhuma das duas prometam assim cobertura alta, as duas oferecem uma cobertura média com uma camada e você consegue construir camadas tranquilamente com as duas bases e ter numa segunda camada uma alta cobertura. Não alta tipo rebocão, entendeu? Eu não considero uma base reboco, pelo menos em mim, gente. Essa é a minha experiência com a minha pele oleosa e no clima frio, né? Eu não considero rebocão, mas eu consegui uma alta cobertura com duas camadas, tanto que, como vocês podem ver, eu não estou usando corretivo. Só deu uma carimbadinha aqui a máscara de cílios, mas olha, vou aproximar aqui e vocês podem ver que nenhuma das duas craquelou e nenhuma das duas marcaram as minhas linhas de expressão em nenhum lugar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pelo contrário, eu achei o acabamento e a cobertura muito boa de ambas as bases, assim. Eu acho que são bases perfeitas pra você usar assim no dia a dia, pra quem vai ficar muitas horas trabalhando com maquiagem, etc e tal. Pra mim, super aprovadas. Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu acho que eu ficaria com a do Boticário. Eu preferia pagar um pouquinho mais caro, mas ficar com a do Boticário, que eu sei que ela vai aguentar aí o tranco, entendeu? Mas a da Quem Disse Berenice também é uma boa pedida. Me deixa aqui nos comentários, gente, me conta qual de vocês já experimentou essas bases, o que vocês acharam delas, se aconteceu com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo, porque cada pele é uma pele, né? Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação e o YouTube a recomendar os meus vídeos. Se inscreva aqui no meu canal se você não for inscrito, para ajudar o canal a crescer, e me sigam lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando, batendo papo com vocês, postando fotinhos e spoilers de tudo que vai rolar por aqui pelo YouTube, tá bom? Todos os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!